E já está comigo aqui no Bom para Todos, que todas as quartas-feiras tem um encontro marcado com a gente aqui e analisa as notícias do dia e repercute tudo o que vem sendo discutido na mídia. O Altamiro Borges, o Miro, que é jornalista e presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Miro, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Cosmos? Tranquilo, mestre. Estamos aqui, vamos tocar para frente. Tudo bem? Pois Você tá é. legal, né? Bem, muito bem. Firme e forte. Muito bem. Precisamos. Miro, vamos começar com mais uma atitude da deputada bolsonarista Carla Zambelli no que diz respeito à deputada Chica da Silva. O que choca mais ainda, Miro, é esse tom que vem colocando de desqualificar a deputada num tom que muitos consideraram racista, porque não pôde falar. Lembrando que a deputada Benedita da Silva, chamada por Carla Zambelli de Chica da Silva, aí tem várias conotações e a gente percebe exatamente do que se retrata quando ela aponta para a deputada e fala: já foi tudo armado, já está tudo certo pela Chica da Silva. Queria te ouvir repercutindo mais esse caso envolvendo a deputada bolsonarista Carla Zambelli. Miro. Mais um caso repugnante, né, Cosmo? A Carla Zambelli, ela é uma deputada desqualificada, ela é uma deputada agressiva, ela é uma deputada que tenta se fazer exatamente atacando as pessoas, fazendo discursos preconceituosos, né? Ela tenta cravar na internet, tenta cravar nas redes dela, tenta juntar o gado dela com esse discurso de ódio, discurso racista, discurso preconceituoso. Né? A deputada Carla Zambelli é isso, é conhecida por difundir fake news. É só lembrar dela, do papel dela durante a pandemia da Covid. A deputada Carla Zambelli devia ser acionada por ter ajudado, por ter contribuído no número de mortes no Brasil na pandemia. Sempre atacou, sempre... Ela fazia a mesma coisa que Bolsonaro, né, tentando desqualificar, né, tentando rebaixar o impacto da Covid e da pandemia, tentando minimizar uma coisa gravíssima que matou tantos brasileiros. É só lembrar dela nesse período da Covid. É só lembrar da deputada Carla Zambelli no processo golpista no Brasil. Ela foi uma das principais insufladoras das ações golpistas de bloqueio criminoso de estradas, né, de acampamentos em quartéis, né, do 8 de janeiro de 2023. Ela é uma das principais difusoras, né, insufladoras, para usar o termo da ministra Carmen Lúcia do Supremo. Né. A deputada Carla Zambelli é aquela. Ela é uma racista convicta, ela fica com essa carinha sonsa dela, né, mas ela é uma racista mesmo. É aquela que perseguiu um jovem preto no dia 29 de outubro, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Tirou uma arma, correndo na rua que nem uma destrambelhada com uma arma apontando. Podia ter matado pessoas, né? Correndo atrás de um jovem preto. Essa é a deputada Carla Zambelli. O lamentável nessa história toda é que até hoje nada foi feito contra ela. Ela dispara, ela saca a arma no meio de uma avenida, de uma rua movimentadíssima no bairro dos Jardins. Ela distribui fake news sobre a Covid. Ela insufla golpe, estimula ações criminosas contra a democracia brasileira e nada acontece com ela. Ela continua aí. De vez em quando geram os atritos até no meio dela. Quem não gosta muito da Carla Zambelli é o padrinho de casamento dela, o Sérgio Moro. Diz que foi padrinho por acaso. Foi padrinho, brigaram. Sérgio Moro. Quem não gosta muito dela é o próprio Bolsonaro. Bolsonaro acha que ela que foi culpada por ele não se reeleger. Tanto é que a Zambelli tem sido descartada em alguns palanques. Palanque na Paulista, por exemplo, o Bolsonaro não deixou que ela subisse no caminhão principal. Né? Ela é isso, ela é uma parlamentar agressiva que tenta, é sempre isso, é sempre lacrando, né? É sempre fazendo esse discurso. É uma trajetória de uma grande oportunista. Carla Zambelli é uma grande oportunista. Né? Carla Zambelli surgiu num movimento chamado Fêmex, não é isso?
e mostrava os seios, tal, fazendo discurso de libertação, né, libertação sexual, não sei o que mais. Depois foi para a extrema-direita fazer discurso conservador, ajudou a fundar o Nas Ruas, que foi um movimento que teve um papel decisivo no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Né? Se elegeu deputada em função disso em 2018 e voltou a se eleger agora em 2022, nessa onda, né, da extrema-direita no legislativo. Quem conhece bastante a Carla Zambelli é a Joyce Hoffmann, que eram amigas e brigaram. A Joyce chegou a brincar uma vez que disse que tinha emprestado uma roupa para ela, mas que ela não precisava devolver, porque o que ela usava ela não queria de volta. Né? Então essa é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli é amada pelo Moro, amada pelo Bolsonaro, amada pela Joyce Hoffmann. Né? É essa mulher que vive promovendo ataques, né, de uma agressividade. O triste nessa história toda é que não se toma atitude com relação a ela. Ela vai fazendo isso. O que vai ocorrer? Ela já ocorreu, ela já falou que foi um engano, ela confundiu Benedita da Silva com Chica da Silva, com a escrava. Né? Você vê que ela é tão irônica que ela usa no lugar da fala, não é meu lugar da fala. Isso é ironia pura, isso é maldade pura, é racismo puro. É a mulher que perseguiu com uma arma um jovem negro nos Jardins em São Paulo, é racismo puro. Mas não vai ocorrer nada com ela. Ela vai fazer o quê? Vai fazer igual todos os bolsonaristas. São todos corajosões, falam o que querem, fazem o que querem. Depois, quando vem uma pressão, por exemplo, o PT está dizendo que vai acionar o Conselho de Ética, quando vem uma pressão, pede desculpa, fala que foi engano. É a mesma coisa, o Ricardo Salles da semana passada. Ricardo Salles comemorou o golpe na Bolívia, disse que os melancias com culhones, tem culhones na Bolívia. Não é isso? Melancia é a forma como os tapados bolsonaristas chamam o exército brasileiro, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro. É uma imbecilidade total. Mas é a forma como os bolsonaristas chamam o exército brasileiro. Então, o que o Salles falou? Que os golpistas na Bolívia, os que tentaram o golpe contra o Arce na Bolívia, tinham culhões. Né? Ou seja, apoiou o golpe e ainda desaforou as Forças Armadas brasileiras. O que ocorreu com ele? Pediu desculpa, não, foi um engano, foi uma brincadeira. Ou seja, na hora do vamos ver, o culhão dele ficou exposto, ele pede desculpa. Né? Foge com o culhão. Né? É a mesma coisa da Carla Zambelli, é a mesma coisa desse Zé Trovão. Esse Zé Trovão, alguns dias atrás, quase saía na pancadaria durante a audiência do Conselho de Ética, né, que estava analisando a questão do deputado Janones. Quase saiu na pancadaria. Aí, não, foi um exagero, tal. Pede desculpa. É esse mesmo que agora está com ordem de prisão por não pagar a pensão do filho. Né? A pensão do filho. É esse mesmo. Todos os bolsonaristas são assim. Tudo valentão, culhão e não sei o quê, né? E arma na mão e não sei o quê. Quando aumenta a pressão, eles pedem desculpa e fica por aí, por isso mesmo. Isso é que é o lamentável. Foi dessa forma, passando a mão, que um sujeito que disse que morreram poucos na ditadura, que deviam morrer 30 mil, que um sujeito que disse que devia começar matando Fernando Henrique Cardoso, que um sujeito que disse que não estuprava porque era feia, acabou sendo eleito presidente da República. Vai passando a mão, e uma figura dessa é campeã, tem uma votação enorme em São Paulo, por exemplo. Né? É lamentável. Essa é a postura da deputada Carla Zambelli, que segue livre e solta e falando besteira. E esta fala diretamente envolvendo a Benedita da Silva, a gente sabe muito bem quem foi Chica da Silva, viveu no período colonial, filha de pai branco, mãe negra, que também era escrava, e só se referiu nesse tom à deputada Benedita da Silva porque era preta, porque era escrava, a Chica da Silva, porque era preta, porque era escrava. Na época, não era considerada nem gente. E toda a história e luta, já na época da Chica da Silva, que já era antirracista, já lutava na época, contra os senhores e brigando já no questão de ser antirracista. E muito bem, quando vem essa fala comparando a Benedita, a Chica, é exatamente nisso. Não porque foi uma mulher guerreira que lutou, pelo contrário, foi para desqualificar porque a Chica da Silva era escrava e vivia em senzala. É exatamente nesse tom. E por isso, a rede de solidariedade de imediato, que se
teve aí em torno da deputada Benedita da Silva contra essas falas consideradas totalmente desqualificatórias e racistas da deputada Carla Zambelli, Miro. É isso. Eu acho que o PT já anunciou que vai protocolar, né, vai pedir apuração, não é isso? Isso tem que ir para o Conselho de Ética, eu acho que para, inclusive, ganhar mais força nessa denúncia do racismo, né, dessa postura de ódio preconceituosa. Né? Você vê a fala dela é irônica, né? Meu lugar de fala, né? A Chica da Silva. É uma mulherzinha muito escrota, né? Muito escrota. Não pode ficar barato. Então o PT está dizendo que vai protocolar Conselho de Ética, eu acho que devia juntar todos os partidos. Tem gente, inclusive, que não pertence a partidos de esquerda, mas que não tolera o comportamento dessa parlamentar. O comportamento dessa parlamentar no Congresso é tóxico, é sempre de violência, é sempre de ódio, é sempre divulgando mentira, divulgando fake news. Né? Então eu acho ela já devia ter sofrido algum tipo de represália quando daquele episódio mais agressivo de sair com uma arma, sacar uma arma nas ruas de São Paulo, da capital paulista, né? Não sofreu. Então eu acho que era preciso ter uma denúncia muito forte às entidades do movimento negro, movimento sindical, né? Porque de fato não dá para tolerar esse tipo de atitude. Né? Se você quiser conhecer um pouco quem é essa deputada Carla Zambelli, esse passado dela, das fêmeas, até nas ruas, até virar bolsonarista, dá uma batida de olho no Wikileaks, todos os rolos que já no Wikipédia, desculpa, todos os rolos que já aconteceram com essa senhorita. Né? Dá uma batida de olho. Pode dar uma consultada também, como o Moro gosta muito dela, pode dar uma consultada também, como o próprio Bolsonaro acha que só perdeu a eleição por causa dela, né? Como vários bolsonaristas, outro dia ela estava lamentando, né, que a turma bolsonarista anda muito dividida, né? Só porque o pastor Feliciano anunciou apoio ao Marçal, ele já virou inimigo, e que nós não podemos, a direita tem que se unir para enfrentar a esquerda, tal, né? Então, essa é a Carla Zambelli. Vale a pena pesquisar e vale a pena uma ação conjunta, unitária, mais forte, para ver se coíbe um pouco esse sorriso irônico, esse sorriso sarcástico, essa coisa tóxica destilada pela parlamentar. Né?